cale a sua boca. Ninguém pode te ajudar. Com quem você vai falar não vai poder te ajudar. O único que pode te ajudar é Deus. Depois que eu aprendi, que eu coloquei em prática, as coisas na minha vida só dão certo. Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui passando para falar um pouco da palavra de Deus. E 2 Coríntios 4,16, porque não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Esse versículo ele me chamou muita atenção porque nós não podemos andar por aquilo que nós vemos, porque andar pelo que nós vemos é andar no escuro, mas o interessante é quando você anda pelas coisas que você não vê, pelas coisas invisíveis. Porque pela fé nós trazemos a existência para as visíveis. Nós não podemos andar na carne. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que andar por fé. E ter fé é isso aí. Ter fé é você acreditar tudo que você que já quer no mundo já existe. No mundo já existe, no mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é real. Ele é real. Se eu e você soubéssemos o quanto o mundo visível, o mundo espiritual, ele é real, nós teríamos muita cautela. Nós nos poderíamos livrar muitas coisas. Porque nós temos que andar confiante, nós temos que andar nós temos que andar pelas coisas que não vemos. Além do que a gente vê, a gente tem que acreditar do que não vemos. Porque viver pela fé é isso. É trazer a existência daquilo que não existe, ou seja, o invisível, trazer o invisível para o visível. E isso só acontece na nossa vida quando nós praticamos. Quando a gente confia, quando a gente se entrega, quando a gente, de fato, de verdade, tem certeza. Porque ainda que o mundo nos diga ao contrário, mas dentro de nós há uma certeza de que tudo vai se resolver. Ainda que a teus olhos eles te mostrem ao contrário. Ainda que os teus olhos tu veja tudo negro, tudo cinza. Você não consegue ver saída. Você não consegue ver saída aos teus olhos, no visível. Mas dentro de você tem certeza de que há uma saída, de que existe uma saída. Quando a gente se entrega de fato, de verdade, se a gente não duvidar, se a gente permanecer crendo, acreditando, ele vem sem demora. Acontece. Foi muito difícil eu manter essa fé inabalável dentro de mim, porque geralmente quando você pede algo a Deus ou determina alguma coisa na presença de Deus, a primeira coisa que vai ver, porque o mundo espiritual ele é visível, então a primeira coisa que vai ver é o inimigo. Então o inimigo vê o que tu fala, então ele vai trabalhar para te mostrar o contrário. Ele vai te mostrar totalmente o contrário do que tu pensa, do que tu sabe, do que tu quer. Aquilo é só para te mostrar que não adianta, mas adianta sim, viu? Adianta sim, é tudo mentira dele. Tudo em nossa vida adianta. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós acreditamos de fato de verdade, quando nós vivemos para Ele, por Ele, tudo vai dar certo. Tudo só tem que dar certo. Por isso que Deus não dá, muitas vezes Deus não deixa você ver o mundo visível, porque o mundo visível, ele é perigoso. Ele é muito perigoso. Então, não devemos andar na carne, porque andar segundo nossos olhos, segundo o que nós vê, é andar na carne. E andar pela carne, nós não conseguimos nada, não vamos adiante nada, não vamos a lugar nenhum. Nós temos que prosseguir acreditando, de fato, de verdade, que Deus pode dar a viravolta em qualquer momento, e Ele faz porque Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. O diabo ele pode até ter suas forças, ter suas coisas, mas Deus ele tem o poder, todo o poder está nas mãos de Deus. Tudo. O nosso Deus ele é poderoso para nos livrar e tirar de qualquer situação. No mesmo livro, 2 Coríntios 5:14, isso me chamou também muita atenção também, porque que fala do amor de Cristo. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem
não viva mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Foi necessário que Jesus morresse na cruz para levar o meu pecado e o teu pecado, as nossas dores na cruz. Todas essas dores, essas coisas nossa, já foi cravado na cruz. Nós não devemos aceitar que é ruim, não devemos aceitar a doença, nós não devemos aceitar o desemprego, nós não devemos aceitar. A gente não deve aceitar nenhum tipo de coisa que nos aflige, porque tudo Deus já levou na cruz. Nosso pecado já levou na cruz. Agora cabe nós acreditar. A nossa função é acreditar. É acreditar que Ele pode fazer e Ele vai fazer, Ele faz. Porque o amor dele, Ele nos constrange. Ele deu o único filho que Ele tinha por nós. Ele deu o único filho. Deus, Ele é tão amoroso, Ele é tão amoroso. Eu fico pensando assim, como é que tem gente que fala que Deus não existe. Primeiro é só ele ir no espelho e refletir que Ele existe. Porque ninguém tem o poder de fazer um ser humano. Tudo é feito pela obra dele. Nós somos obra-prima dele. Nós somos obra por excelência. Porque tudo que ele fez foi perfeito. Nós somos perfeitos porque nós somos a imagem e semelhança dele. E se tratando de amor, na Bíblia, que o único amor que é mais ou menos, que chega perto do amor de Cristo, é o amor de uma mãe. Uma mãe, ela nunca vai abandonar seu filho. O filho, ele pode ser rebelde como ele seja, como ele for, mas a mãe nunca vai abandonar. A mãe é a única que suporta o filho chegar tarde, enquanto ele não chega, ela não dorme. A mãe é a única que se preocupa com o filho, se ele vai bem, se ele comeu, se ele deixou de comer. O pai não, o pai ele até sabe que ele é filho, tem um amor, e ele não deixa ele passar fome, ele não deixa ele ficar sem teto, por exemplo. Isso é só um exemplo. Mas a mãe faz mais do que isso, porque a mãe, ela paga o preço pelo filho. A mãe, ela paga o preço pelo filho. A mãe, ela é capaz de dar a própria vida dela pelo filho. Então, esse amor, o amor de mãe, ele é considerado, é o que chega perto do amor de Cristo. Quem de nós se propomos a morrer por alguém? Se existir, é muito pouco. Pode até existir, mas é muito pouco, é muito escasso. Mas a mãe, se for necessário, ela dá a vida dela pelo amor do filho. O filho, ele pode ir preso, ele pode da pior espécie na vida. E ela pode falar mal do filho, ela pode até falar mal do filho, mas ela não aceita que ninguém fale do filho dela. Porque o amor de mãe, ele é um amor sincero, um amor verdadeiro, um amor que morre por ele. O valor que uma mãe tem não existe no mundo. O amor de uma mãe é muito valioso. E ainda assim, com todo amor, o amor de Cristo ainda é maior. Porque Cristo suportou vergonha, suportou humilhação, bateram nele, fizeram de tudo, deram vinagre para ele beber, e ainda de tudo. E depois de tudo isso, ele ainda pediu perdão. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor. Isso é o verdadeiro amor. A gente só tem amor quando a gente tem fé. Se você tem fé e tem amor, você faz essas duas misturas. Você é inabalável. Você tem uma fé inabalável. Mas isso a gente adquire com o tempo. Isso não vem de uma hora para outra. Porque quem põe isso na nossa mente, nosso coração, é o próprio Deus que trabalha na nossa vida. E nós temos que estar disposto a não ter uma mudança, porque a mudança ela é externa, mas a transformação ela vem de dentro, ela é verdadeira. Quando você tem uma transformação de dentro para fora, é visível. Todo mundo percebe. Não é aquela mudança de mentira ou de fingimento que precisa mostrar para os outros. Mas a transformação, ela é poderosa. Ela é externa. Ela é de dentro para fora. Ela é interna, ela vem de dentro para fora, mas ela é externa para os outros ver. Quem bem soubesse, lutaria para essa transformação, porque mudar qualquer um muda de roupa, qualquer um muda de calçado. Agora, a transformação não, a transformação ela é diferente. É aquela virtude, é aquele amor, é aquela fé que vem de dentro, que faz a verdadeira transformação. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que tenhamos fé.
Fé para tudo, fé para trabalhar, fé para andar, fé para ser curado, fé para ser transformado, porque a partir do momento que você toma uma decisão, tem uma atitude, eu quero ser transformado. Eu não quero mais uma mudança de um dia ou dois, porque geralmente quando a pessoa muda, é igual você muda de roupa, você muda de roupa, muda de calçado, é só ali um dia, 2 dias, depois esquece, volta tudo de novo, as velhas práticas. Então é necessário que nascemos de novo. Nós só nascemos de novo quando nós se propomos a ter essa transformação genuína, que é a verdadeira transformação de Deus. É Ele que nos transforma, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá o caminho, abre caminho, Ele que facilita tudo. Não existe outra solução. Ele é o único caminho, Ele é a única certeza da nossa vitória, e nós não podemos andar pelo que vemos, nós temos que andar pelo que não vemos. É aí que nós mostramos a nossa fé. Outra coisa, o importante também é que quando nós colocamos alguma coisa, pedimos alguma coisa para Deus, a gente quer o imediato, a gente quer que Ele atenda logo. Só que Deus, ele não é mágico. Deus, ele não é mágico, ele é poderoso, porque no momento que a gente se propõe a falar com Deus, colocar o nosso caminho nas mãos dele e seguir os desígnios dele, ele começa a trabalhar a nosso favor. Ele começa a trabalhar a nosso favor. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Deus, ele é muito lindo. Só que Deus, quando ele trabalha na nossa vida, ele não mostra, ele não dá nenhum sinal que está trabalhando, não. Você só tem que crer. Porque muitas vezes, se ele for falar para você o que ele está fazendo, você estraga. Você estraga porque você fala demais. Às vezes é importante que nós se calamos, é importante que nós não saímos batendo tambor, falando para todo mundo da nossa vida, do nosso sonho, o que Deus fez, o que Deus vai fazer, o que Deus deixou de fazer. Porque essa necessidade tão cruel de que os outros saibam de que vai acontecer, de que tu quer isso ou que aquilo. Por muito tempo eu sofria por isso. Eu quis muito uma coisa, eu queria muito uma coisa e eu botava na presença de Deus. Eu tinha certeza que Deus estava fazendo, mas tinha tudo para dar certo. Mas por falar demais, dava tudo errado. E é isso que Deus não se agrada. Cale a sua boca. Não diga para todo mundo o que você fez, o que você deixou de fazer, ou o que você vai fazer, ou o teu sonho. Não fala nada, não. Eu aprendi isso desde muito tempo. Eu passei muito tempo para me aprender isso, mas depois que eu aprendi, que eu coloquei em prática, as coisas na minha vida só dá certo. Só dá certo. E outra coisa, quando não dá certo, é para o nosso bem também. Porque quando você menos esperar, o processo vai passar e a vitória vai chegar. Amém? Que Deus abençoe.